Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG, e hoje a gente vai falar sobre algo que é essencial para o RPG de vocês, que se vocês não tiverem, vocês vão ter sessões muito ruins, né, seja como jogador, como mestre ou o grupo inteiro. É algo que é absolutamente essencial, e para poder trazer essa questão eu vou falar sobre um vídeo que eu vi. Infelizmente eu não consegui achar de novo para citar o canal, que é um canal em inglês, que contou uma história muito legal, e eu vou contar partes dessa história para vocês, para chegar no ponto que o cara quis explicitar, né, para eu contar uma história minha, né, pessoal também, para mostrar por que isso é importante, por que isso pode quebrar um RPG e acrescentar minhas ideias sobre isso, que é na verdade que existe uma espécie de contrato social, vamos dizer assim, entre os mestres e entre os jogadores, que se for quebrado, o RPG simplesmente não funciona. Aí você me pergunta, tá, que isso, contrato social? Ficou complicado. Então deixa eu contar a história para vocês poderem entender o que é isso. A história que esse cara contou acontece na aventura Mina Perdida de Phandelver, do D&D 5.0, uma aventura pronta. Vai ter um pequeno spoiler do começo, mas nada demais também. E aí ele conta a história de que era um grupo mais ou menos inexperiente que estava jogando, e um dos jogadores, ele era um jogador de board game, né, jogo de tabuleiro e tal, e ele nunca tinha jogado RPG. E aí ele tava ali ensinando ele a jogar e tal, e queria ter uma sessão legal e tudo mais, beleza, mas ele nunca tinha jogado. E aí começa a Mina de Phandelver como, né, os aventureiros estão andando por uma estrada, eles foram contratados por um anão, né, e por um guerreiro que foi contratado por esse anão também, mas foi contratado por esse anão para poder escoltar eles até a cidade de Phandalin. Eu acho que é Phandalin é o nome da cidade, se eu não me falha a memória. Só que o que acontece? Eles vão na frente do grupo, então o grupo vem atrás, algum tempo atrás deles, alguns dias atrás deles, e aí quando vocês chegam numa interseção lá na estrada, vocês vão vendo ali os cavalos mortos, a carroça saqueada, e ali vocês também são emboscados por um grupo de goblins, né? O grupo é emboscado por um grupo de goblins, e aí tem que derrotar os goblins e tal. É até um encontro bem perigoso pro começo, porque com goblins escondidos até corre risco de personagens morrerem, mas depois vocês derrotam, né, na emboscada, vocês podem seguir uma trilha, na verdade, até o covil onde esses goblins estão, para poder salvar o anão, no caso não, né, que a gente até jogou o Mina Perdida de Phandelver lá no YouTube, né, e a gente já mostrou mais pra frente do que isso, mas chegou a mostrar eles tentando salvar o anão, que aí é capítulos mais adiante, mas ali tem pelo menos o guerreiro que vocês podem salvar e iniciar toda a aventura, vamos dizer assim. Só que o que aconteceu? Esse jogador, ele perguntou pro mestre, mas a gente pode ir embora, a gente pode passar, a gente precisa seguir para aquela trilha ou não? A gente não tá com a carga que a gente tinha que entregar? E aí o mestre falou, não, vocês estão com a carga que vocês tinham que entregar. E aí ele respondeu, bom, então se a gente tá com a carga, vamos continuar e vamos vender e vamos fazer nosso dinheiro e acabou. E vamos embora, a gente não tem nenhuma preocupação com o resto do que aconteceu com esses caras e tal. E de fato, né, um RPG você é livre para fazer todas essas coisas, e o mestre falou, não, beleza, vocês passaram, foram, os outros jogadores aceitaram, por não serem tão experientes assim, acaba que a primeira pessoa que toma a dianteira, né, nas decisões acaba meio que carregando o grupo nesses casos, né, e então eles foram para a cidade, e aí o mestre diz, bom, e aí para eu tentar dar uma dica para eles, para tentar colocar eles de volta, né, no caminho da aventura e tal, que era pré-pronto inclusive do próprio D&D oficial, eu falei quando eles chegaram lá para entregar a carga e poder vender e ganhar o dinheiro deles, que eles precisariam da assinatura ou da presença de uma das pessoas que contratou eles e tal, e isso obviamente, né, era uma dicasinha, né, aquela piscada de olho para dizer, volta para lá, porque vocês têm que salvar esses caras para serem pagos. Mas aí esse mesmo jogador falou, não, e se eu não quiser fazer isso? Aí ele falou, bom, se você não quiser, você não precisa fazer, por mais que estivesse começando a ficar difícil, né, o jogo nesse sentido, mas RPG, ele teria que abandonar o Minas Perdida, que é a aventura pronta, e criar outra coisa. Você pode sair, ele respondeu. E aí eu não lembro exatamente como é que era a história do vídeo, mas em algum momento ele tá na casa da governadora ou prefeita da vilazinha, e é uma vila pequena, né, acho que talvez fosse com ela que eles foram negociar os preços, alguma coisa assim, mas enfim, ele tava lá, e aí ele pergunta, bom, se eu quiser, eu posso matar ela, saquear a casa, pegar o dinheiro e tal, e a gente ir embora? E aí o mestre falou, não, você pode. E aí ele falou que o jogador pensou por um tempo, e aí que veio a questão principal. Ele falou, não, eu não vou fazer isso, eu não lembro exatamente, né, como era a história, mas eu não vou fazer isso basicamente porque você vai me ferrar depois. Você não quer que eu faça isso e você vai ferrar comigo, vamos dizer assim, né? E aí ele não fez, e falou que dali em diante o jogo não fluiu bem, ficou bem ruim e tal, como vocês podem imaginar, mas ele falou que ele passou a pensar, ele pensou sobre uma coisa que eu também achei fantástico, que ele pensou e muito interessante, que é o quê?
o que aconteceu ali? É exatamente isso que eu falei, que é um conceito meu desse contrato social entre os jogadores e o mestre. E o que ele chamou ali, que também faz todo sentido, né? Que é essa confiança que você tem que ter no mestre, que é o quê? O que o jogador apresentou quando ele fez esse questionamento? Não, você não quer que faça isso, melhor eu não fazer, e aí não fez. Em primeiro lugar, né, nesse RPG, na minha opinião, né, particularmente, o maior erro aí que tá, por isso que eu quero falar do contrato social, é o seguinte. Na verdade, o jogador também estava jogando errado, além do mestre, né, nessa história que o cara contou, e eu vou explicar por quê. Mas a questão que ele levanta é a seguinte: você, como mestre, você poderia, nesse caso, vamos dizer que ele queira atacar a prefeita, e ele fala que o filho dela tá ali. O que o mestre pode fazer? Se você não quer que essa prefeita ou governadora morra e tal, você pode dizer primeiro que ela era uma grande aventureira e quando eles resolvem atacar ela é muito mais poderosa que eles e mata eles. Você pode dizer que tinham vários guardas escondidos fazendo a proteção, apesar de ser uma vila pequena, que vão lá e percebem o ataque, derrotam o grupo e de repente prendem o grupo e etc. Então você pode simplesmente, por exemplo, quando os goblins estão fazendo a emboscada, você pode decidir que tem mais 5 goblins escondidos aqui e pronto, o grupo morreu. Em vez de ter os 2 ou 4, sei lá, que estão no livro normalmente, você pode falar, não, tinham mais 5 escondidos aqui, do nada, você inventa. E eles vão e matam o jogador. Você pode fazer isso, você tem o poder de fazer isso como mestre. Então, se o jogador não confiar em você, então isso que é interessante a gente pensar, que isso que é o essencial para o RPG, é exatamente esse contrato social. Se o jogador não acreditar que você vai ser um mestre bom, e um mestre justo nesse sentido, né, mais do que bom, mas um mestre justo, você não consegue ter uma boa sessão. A sessão se quebra como a sessão desse cara se quebrou e foi um desastre. Porque a partir do momento que o cara fala, não, eu não vou fazer isso, porque você vai botar mais gente aqui e vai ferrar comigo. Ele tá mostrando uma certa desconfiança, uma certa quebra desse contrato social que eu tô propondo aqui, que faz com que você não acredite que o mestre vai ser justo, e por causa disso você pode, se sentir sempre perseguido, 2, ficar sempre questionando o que aconteceu ou o que tá acontecendo, e você não vai conseguir se divertir, né? E aí você precisa ter essa confiança. E eu sempre cito o Critical Role aqui, o Matthew Mercer fala isso, e os jogadores deles, né, falam isso também no Critical Role, que é exatamente essa questão de que eles falam, não, o Matt, né, que é o mestre, que é o Matthew Mercer, ensinou pra gente que não é mestre contra jogador, mas eu como mestre tô aqui pra fazer vocês serem os heróis das histórias de vocês e tal. E isso é um conceito muito legal. Não precisa necessariamente que sejam os heróis, né, porque você tá falando de uma pegada heróica, épica, etc. Mas que você esteja ali, que é aquela questão que a gente sempre fala também do altruísmo, pra poder trazer diversão pros jogadores. E os jogadores precisam acreditar, eles precisam ter essa confiança de que você como mestre tá ali pra trazer diversão pra eles e pra fazer julgamentos justos, que você não vai simplesmente acrescentar mais um monte de coisa simplesmente porque você quer e porque você quer derrotar os jogadores ou punir os jogadores, não, que você vai fazer isso em prol da diversão, porque às vezes eu faço isso. Por exemplo, se tem uma batalha que eu tinha planejado, por algum motivo eu vejo que eu errei na mão e ela tá muito mais fácil do que eu tinha pensado, eu já tendo o controle da situação, de repente você coloca um pouco mais de HP pro monstro e tal, pra aquela batalha ficar mais longa, os caras sofrerem um pouco mais e aí gerar mais emoção, mais tensão, e isso o que? Vai gerar mais diversão e uma retribuição, né? Os jogadores vão gostar mais do jogo por causa disso. Só que qual é a intenção quando você tá fazendo isso, de aumentar um pouco o HP e etc? É na verdade de gerar mais diversão e não de matar os jogadores ou de tornar tudo muito fácil também para os jogadores, que pode ser o contrário, né? Tem um encontro que tá muito difícil, em geral raramente ele fica muito difícil, né? Mas aí você pode botar um NPC que aparece para ajudar, ou algum item, ou diminuir um pouco o HP do monstro sem que os jogadores saibam. Mas no geral não, na casa do mais difícil eu prefiro deixar que às vezes aconteçam coisas ruins, porque isso também gera diversão. Então, de novo, a intenção é gerar diversão, que acontecendo coisas ruins, quando acontecerem as boas, eles mandarem bem, eles vão se divertir mais. Mas qual é a questão que esse cara colocou aí então? É que você precisa ter esse contrato social. Se o jogador perder a sua confiança no mestre, ou o jogadores perderem essa confiança de que as decisões que o mestre está tomando, o que o mestre está fazendo é para gerar mais diversão para o jogo, que ele está sendo justo, né? Então ele está criando e reagindo ao que os jogadores fazem com o intuito de gerar mais diversão e não de satisfazer alguma coisa, ou o ego dele, ou alguma coisa assim.
Se os jogadores acreditarem nisso, vai ser um excelente jogo. Se eles não acreditarem nisso, o jogo vai ser muito ruim. Isso é uma questão fantástica que ele colocou, e é por isso que a gente sempre fala também que, geralmente, quando as pessoas falam que tem uma experiência muito ruim de RPG, que o meu mestre só quer matar o grupo, quer matar o grupo sempre. Ou então o contrário, meu mestre ele sempre salva o grupo e tal. Ou seja, quando você não tem a intenção só de gerar desafio e diversão, mas quando você tem a intenção de matar o grupo, ou salvar o grupo, ou satisfazer seu ego como mestre, o jogo fica muito ruim, porque você perde você quebra esse contrato social com os jogadores e o jogo fica muito ruim. Do mesmo modo, por que eu falei lá atrás que o jogador também estava jogando errado aí, e aí, na minha opinião, foi um erro deles mesmo nessa história. Não sei se ele omitiu isso, pode até ter inventado a história simplesmente para fazer o vídeo, né? Porque é o seguinte, né? As decisões ali que ele estava pensando e tomando, ele estava tomando como ele jogador, perguntando pro cara: se eu quiser matar ela, eu posso pegar o dinheiro e tal? Pode, ele respondia a ele: então de repente eu vou fazer isso. Mas olha só, esse tipo de raciocínio é o raciocínio do jogador. Do jogador. E aí por isso que eu falo que é um contrato social. Tem o lado do mestre, que tem que ser justo, que tem que estar criando diversão e etc. E qual é o lado dos jogadores? É que você vai criar um personagem, esse personagem vai ter uma personalidade, vai ter uma forma de pensar e de agir, e que você vai agir com a forma de pensar e agir daquele personagem, não a sua. Então, por exemplo, quando eles criaram a ficha para esse RPG, provavelmente eles tinham botado lá qual era o alinhamento, tinham criado uma certa história do passado do personagem desse jogador, e provavelmente isso indicava que ou ele era uma pessoa boa, que matava orcs, salvava as pessoas e não sei o que, e aí não faria nenhum sentido ele tá pensando, sequer cogitando a possibilidade de matar a mulher, né? E se fosse o contrário, uma pessoa ruim que é ambicioso, não sei o que, não faria nenhum sentido também ele seguir a trilha. Então o mestre ter ficado perdido nessa situação me mostra que o contrato social também já tinha sido quebrado, e ele tinha deixado também que tivesse sido quebrado, vamos dizer assim, do outro lado, porque o jogador aparentemente não tinha nenhum parâmetro pro personagem dele. Às vezes ele pensava em agir como um cara bom, às vezes ele pensava em agir como um cara mau, com a cabeça do jogador pensando no que seria mais legal ou interessante ele fazer, e não com a cabeça do personagem. Então o lado do jogador nesse contrato é jogar com a cabeça do personagem, até porque isso aí facilita pro mestre, porque vamos dizer que ele soubesse que esse grupo era um grupo mau. Então a emboscada Goblin, de fato eles não iam seguir atrás pra salvar o cara, estão cagando. Então o mestre já saberia que eles vão pra cidade. Só que aí quando eles chegam na cidade, quando eles vão encontrar de repente a prefeita ou governadora lá, ele já coloca, se ele quer que eles sigam de fato por aquele caminho, né, forçar um pouco eles a seguirem por aquele caminho, sabendo qual é o alinhamento e a forma como aqueles personagens pensam, o que ele vai fazer? Ela vai estar cercada com 5 ou 6 guardas, que já vai evitar a ideia de matar ela ali, e ele não vai oferecer do tipo, você vai lá salvar a pessoa, ou vai fazer alguma coisa boa. Não, se vocês salvarem eles, vocês vão ganhar um cargo tal, ou um pedaço da mina, ou vai ganhar não sei quantas peças de ouro, e aí você vai ter que apelar pro lado que aqueles personagens aceitariam, porque aí é o que faz sentido dentro de uma história. Então os dois lados precisam ter esse contrato social, entendeu? Isso é absolutamente vital. E aí exatamente isso que eu vou fazer agora, é contar uma história pra vocês, pra mostrar como recentemente isso aconteceu comigo, de haver essa quebra, vamos dizer assim, e um jogador parou de jogar com a gente por causa disso. E é até infeliz isso, né? Porque o grupo que eu jogo fica variando um pouco, né? Mas são mais 6 ou 7 pessoas. A gente sempre joga com 4 ou 5, mas sempre tem alguém que não pode jogar por algum motivo, por algum tempo e tal. Então sempre fica rolando essa troca. Mas é um pessoal que joga aqui desde pequeno, né? Desde que a gente era moleque e tal. Então, assim, é uma infelicidade, porque aí você perde alguém com quem você jogava por muito tempo. Mas na verdade foi até bom pro RPG, que agora a gente vem jogando, nossas sessões estão muito maneiras, estão maneiríssimas, o RPG tá fantástico, a gente joga por 8, às vezes 10 horas seguidas quando a gente senta pra jogar. E antes era um saco, porque esse jogador em específico toda hora ficava questionando o que eu tinha falado, dizendo que ele não tinha feito o que ele tinha falado que ia fazer algum tempo atrás, e que eu tava pegando no pé dele, e que meus planos sempre dão errado, e dos outros dão certo, e não sei o que. Só que o que acontece é que esse jogador, ele era daqueles que gosta de ser o cara, né? Então ele arriscava muito. E quando você arrisca, de fato, de vez em quando as ideias dele iam dar muito certo, e ia ser fantástico, não sei o que, e de vez em quando iam dar muito errado. E às vezes ele tentava coisas muito elaboradas, mandava mal no dado, às vezes ele também não lia exatamente com perfeição as habilidades dele, então quando ele usava
Tá, você vai fazer isso? Ele falou, não, vou fazer. E aí quando eu começava a narrar e ele via que dava errado, ele tentava voltar atrás, dizendo que ele não tinha feito. E eu falava, não, cara, você falou que ia fazer isso. Não falei, não sei o que e tal. E aí ficava uma discussão por muito tempo, porque ele não aceitava, até que o resto do grupo virava e falava pra ele, cara, você falou que ia fazer isso e não dá pra voltar atrás e tal. E aí ele ficava puto, porque ele achava o quê? Que os outros só estavam dizendo que ele falou que fez isso, porque como eu era o mestre, eles queriam concordar com o cara que era o mestre do jogo, mas não era, não, tipo, a gente falava pra ele, cara, são 4 pessoas dizendo que você disse que fez isso e só você dizendo que não fez. Então, enfim, só pra vocês entenderem que ficava rolando esse tipo de discussão o tempo inteiro. Mas por que que rolava esse tipo de discussão? Porque sabe-se lá por que motivo, por algum motivo ele achou que, né, ele perdeu essa confiança em mim como mestre, como se eu tivesse quebrado o contrato com ele. Então o que aconteceu? Ele não achava que eu estava agindo como mestre justo nesse sentido, por algum motivo ele achava que eu estava querendo disputar com ele, ou pegar no pé dele, que aí eu fazia as ideias dele darem mais errados do que a de um outro jogador que ele achava que sempre dava certo, que ele nunca errava, e não sei o que, e não sei o que, e na cabeça dele ele passou a ter essa narrativa de que, esse jogador eu sempre favoreço e sempre vai mandar bem, enquanto ele sempre vai dar errado e tal, mesmo que todos os outros falassem, cara, essa ideia, isso que você tentou fazer é absurdo, pra vocês terem uma ideia, né? Pra ilustrar bem, né? Já que é um momento de contar essas histórias. Tinha num dos RPGs que a gente jogou de GURPS, tinha uma espécie de substância lá que, quando um dos jogadores injetou e tal, mas ele injetou assim, uma fração de 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 uma gota. Quer dizer, ele injetou quase nada no corpo dele, ele quase morreu, teve que fazer vários testes no dado e tal, que tinha, a maioria dos testes, 50% de chance de morrer, e ele não morreu, ele conseguiu sobreviver. Uma fração de uma fração de uma fração de uma gota, e isso deu uma pequena habilidade pra ele. E aí esse jogador, como tem essa coisa de ego, de querer disputar e tal, já ficou puto. Ele já ganhou uma habilidade, não sei o quê. Só que ele tomou todos os cuidados necessários e usou uma quantidade absurdamente pequena daquela substância. Mesmo assim, ele rolou o dado pra morrer. E deu sorte de não morrer, ok? E aí ele arriscou e foi retribuído. Mas ele usou uma fração de uma fração de uma fração, para vocês entenderem mais ou menos o tipo de coisa que vinha acontecendo nesse RPG. E aí, em um determinado momento, eles foram atacados por um grupo poderoso e tal, e aí esse jogador pegou a mesma substância que o cara usou, uma fração de uma fração de uma fração de uma fração de uma gota, ele pegou e injetou metade do frasco de uma vez nele. Aí eu falei, cara, o seu corpo basicamente, né, começou a explodir por dentro, não sei o que, e o cara morreu. Tanto é que, pra vocês terem uma ideia, ele injetou metade. O vilão desse RPG foi morto com essa mesma substância, com ele simplesmente conseguiram colocar um pouco, porque era GURPS, né, um RPG mais realista nesse sentido, eles conseguiram colocar um pouco dessa substância numa flecha, e a mulher teve um sucesso fulminante quando atirou a flecha, acertou o cara que era pra ser o super vilão desse RPG, que tinha habilidades sobrenaturais, até acertou com a flecha imbuída de um pouco dessa substância, muito menos do que a metade que ele injetou nele mesmo, e o cara em 3 segundos caiu morto. E aí ele injetou metade nele mesmo, então assim, e aí ele morreu, e aí ele parou de jogar e ficou irritado comigo nesse RPG, depois ele voltou a jogar em outro, mas ele ficou irritado e não quis mais jogar esse RPG, porque ele tinha morrido e o outro jogador tinha ganho aquela habilidade. Só que aí todo mundo falou pra ele, cara, ele usou a fração da fração da fração de uma gota e mesmo assim ele quase morreu. Tanto é que nenhum de nós aqui usamos a parada porque a gente não queria arriscar. Você injetou de uma vez só metade. Mas não interessa, na narrativa dele, na cabeça dele, como ele perdeu a confiança em mim como um mestre que tomaria as decisões corretas, ele tava vendo como se eu tivesse beneficiado aquele jogador e no caso dele eu tivesse punido ele e matado ele. E isso se repetia em várias outras situações, em várias outras rolagens de dados e coisas que ele queria fazer e coisas que aconteciam, e aí sempre rolava muita discussão, em geral rolava discussão até eu ter que ir lá no livro, pegar o livro e mostrar pra ele, olha aqui, cara, tá aqui, que a habilidade que você usa funciona assim. Então a gente perdia muito tempo jogando, e aí o nosso jogo ficou muito melhor hoje, né, que flui, pô, o tempo inteiro fluindo, e o jogo tá maravilhoso, a galera tá empolgada e adorando, porque você tirou aquele jogador. Então, como houve a quebra dessa confiança, a quebra desse contrato social, esse jogador, pra ele o RPG ficou horroroso, né, e acabou ferrando o RPG pra todo mundo também. E é claro que o RPG ainda estava bom, mas depois que ele saiu ficou muito melhor, e o jogo ficou muito, muito, muito melhor
pra gente mais fluido, mais divertido. Mas o que eu queria mostrar é exatamente o que se passava na cabeça dele. Quando você perde essa confiança no mestre, quando é quebrado esse contrato social, quando você perde, né, essa confiança mesmo, né, essa ideia de que o cara tá fazendo algo que não é pro ego dele, nem pra me derrotar, que é algo justo. Se você perder isso, acabou. Seu RPG não vai funcionar, seja pro seu grupo, seja com um personagem, né, com um jogador em específico, foi o que aconteceu com esse jogador, e às vezes não é culpa de ninguém, que é como eu falei, eu dei o exemplo aí de uma dessas jogadas, né, de uma das coisas que ele fez, e como todos os outros jogadores estavam presentes, eles falam, não, você não fez nada de errado e tal, realmente ele viajou em fazer isso, mas na cabeça dele não, na cabeça dele por algum motivo, eu estaria em disputa com ele, eu tava querendo ir atrás dele, eu tava perseguindo ele por algum motivo, e aí não tem nada que eu possa fazer. Se ele pensa isso, basicamente tudo que acontecer no jogo, a não ser que do nada eu comece a fazer com que todas as coisas que ele faça funcionem, ele vai sempre achar que é por algum outro motivo que as coisas não funcionaram e vai sempre culpar o mestre por causa disso e vai gerar o quê? Então vai acabar gerando um certo ressentimento e frustração e o jogo vai ser horrível pra ele. Então não tem nada que eu possa fazer. Quando ele acabou devagarzinho, ele foi se afastando, ele não chegou a dizer, eu nunca mais vou jogar, mas ele simplesmente começou a não poder mais jogar, a não responder mais o pessoal no grupo, e eu deixei porque na mesma hora eu entendi, eu falei, não adianta, eu não tenho mais como trazer ele de volta pra ele gostar do jogo, então deixa ele quieto lá, daqui a, de repente passa um tempo e muda a forma como ele estava pensando e ele volta a jogar com a gente e tá de boa, porque isso já aconteceu antes com esse mesmo jogador. Ele é o jogador que acontece mais esse tipo de problema. Então era só para mostrar e contar algumas histórias para ilustrar para vocês o que eu acho que é a coluna de sustentação de um bom RPG, que é isso, é esse contrato social de que os jogadores precisam de fato confiar e acreditar no mestre e achar que ele vai fazer algo legal pra eles, que ele tá ali pra criar algo legal pra eles. Não é por nenhum motivo de ego, de querer ser o fodão, ou de querer contar sua própria história, ou alguma coisa assim, não. Ele tá ali pra criar diversão pra eles e pro próprio mestre, no caso, né, mas pra criar um momento de diversão em grupo. Ao mesmo tempo, né, os jogadores, que aí foi o que o jogador fez de errado lá no conto do início desse podcast, os jogadores também precisam fazer parte desse contrato social, que é o quê? Não, eu não vou jogar com a cabeça de jogador, eu vou jogar com a cabeça do meu personagem, eu vou criar meu personagem, vou botar minhas peculiaridades, a forma como ele pensa, a forma como ele age, e vou agir de acordo com isso, porque aí o mestre também vai poder agir de acordo com a verossimilhança, né, com a coesão narrativa que está sendo criada através da criação dos personagens e da criação do mundo do mestre, que aí essa coesão narrativa, essa verossimilhança vai fazer com que as decisões tomadas não sejam arbitrárias, que é que nem a questão da substância. Por que os outros jogadores, assim que o cara falou, pô, injetei metade do frasco em mim, todos os outros na mesma hora tentaram até dissuadir ele, cara, tem certeza que você vai fazer isso? Não, cara, não faz isso. Pra antes de eu começar a narrar, porque aí já era, se eu começasse a narrar, eles ainda tentaram dissuadir o cara, não faz isso e tal. Por quê? Porque dentro daquela coesão narrativa, da verossimilhança daquela história, mesmo antes de eu narrar, eles já sabiam que injetando metade da parada ele ia morrer na hora. Todos os jogadores já sabiam disso e tentaram convencer o cara do contrário. Por quê? Porque, de novo, é o contrato, né? Você tem uma coesão narrativa. Então, eles já conseguiam, mesmo eles, como jogador, prever o que ia acontecer. Então, não foi uma decisão arbitrária minha matar o jogador do cara. Tipo, todo mundo já sabia quando ele tomou a decisão que ele ia morrer se ele fizesse aquilo. É porque o cara, por algum motivo, achou que ele ia poder, injetando, sei lá, 1000 vezes mais do que o outro cara tinha injetado, ou até mais, sei lá, 10.000 vezes mais do que o outro cara tinha injetado, ele por algum motivo achou que ele ia poder fazer algum teste de vigor ou alguma coisa assim pra sobreviver, sendo que o vilão do jogo viria a ser morto com muito menos dessa substância, né, porque eles sabiam exatamente da capacidade que essa substância tinha de matar as pessoas que usavam ela. Então tá dentro dessa verossimilhança, mas por algum motivo o jogador, por achar que você tem alguma coisa contra, ele não tem o que você fazer, por mais que tivesse na verossimilhança ali, por mais que tivesse nessa coesão narrativa, ele não ia acreditar e achar que você estava pegando no pé dele e o RPG não vai funcionar. Então, na verdade, a gente precisa que haja esse contrato, o jogador jogar como um personagem e tal, e o mestre utilizar esses personagens e tudo o que foi criado no mundo para tomar decisões que não sejam simplesmente arbitrárias. E quando ele tomar decisões arbitrárias, os jogadores têm que ter a confiança de que ele está fazendo isso para, na verdade, melhorar o RPG para trazer mais diversão, que é, por exemplo, quando de repente você bota um pouquinho mais de HP no monstro, ou aparecem mais alguns minions aqui, que você não tá fazendo aquilo para derrotar ou matar os jogadores, é só para, você viu que não tava tão desafiador assim, você quis aumentar um pouquinho o desafio para que eles pudessem se divertir mais, na verdade, né? E aí os jogadores saberem que você tá fazendo isso
por esse motivo, que é para criar mais diversão. Se eles acreditarem nisso, que mesmo quando você for tomar suas decisões arbitrárias é para gerar mais diversão, não vai haver desconfiança, né? Não vai haver ressentimento dentro do RPG e o RPG vai ser maravilhoso. Se houver, como havia com esse jogador, vai haver desconfiança, vai haver ressentimento e o jogo vai ficar uma droga para todo mundo que estiver presente, especialmente para esse jogador. E aí o melhor, na verdade, é que, como aconteceu, deixa o jogador ir embora, deixa ele que ele não jogue mais, até que ele volte em um determinado momento e passe a ter essa confiança restabelecida. Mas é claro que você como mestre também, por isso que eu conversei com os meus jogadores para perguntar o que eles achavam sobre isso, você como mestre também tem que ver que às vezes você pode de fato tá tomando decisões que não são tão justas assim, então vale a pena você fazer essa autorreflexão para saber se não tem motivos para o jogador ter quebrado, né, ter perdido essa confiança. Então por isso que eu conversei com os meus jogadores, eles falaram, não, cara, ele viajava mesmo, toda hora ele falava que fazia uma coisa, e aí quando você narrava, ele dizia que não tinha feito essa coisa, ele ficava discutindo o tempo inteiro e era um saco para todo mundo e tal. Eu falei, então beleza, então eu sei que eu tava fazendo as coisas de boa e que isso foi uma coisa que partiu dele. Aí eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar ele mudar de opinião e aí daqui a um tempo a gente vai, joga de novo e tá tudo de boa, entendeu? Mas eu queria mostrar essa ideia de contrato social e essa ideia da confiança dos jogadores no mestre, que é absolutamente essencial para qualquer RPG. Então basicamente é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do podcast e até o nosso próximo episódio.